todos, está no ar o programa Café com Poesia. E o programa de hoje inicia de uma maneira diferente. Iniciamos o programa agradecendo a Academia de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro pela homenagem, eu poderia dizer pela generosidade da Academia e o reconhecimento pelo nosso trabalho, digo meu e de toda a equipe da TV Assembleia, aqui os meus amigos, meus companheiros de trabalho, todos sintam-se contemplados por essa homenagem que foi feita. Então é um trabalho coletivo e um reconhecimento para nós bastante significativo. Aqui tem mais um troféu que nos foi dado, então essa homenagem, mais uma vez eu digo, é coletiva e representa para nós muito. Nesses 2 anos e 2 meses de programa, aqui tem uma comenda, Padre Teófanes Augusto de Barros, enfim, que esse trabalho que é feito pela Academia Alane, né, de Letras e Artes do Nordeste Brasileiro, já há bastante tempo, e atuando em todo o Nordeste do Brasil, iniciando lá em Pernambuco e enraizando-se pelo Nordeste. Daqui o nosso agradecimento. E a gente vai dar continuidade ao nosso programa. Antes a gente vai dizer um trechinho de um poema que diz assim: era uma vez um menino que gostava de contar histórias. Era uma vez um menino que gostava de ouvir histórias. Liminha chamava a vovó e a professora também. E Liminha sabia de cor as historinhas tão bem. Bom, com esse trechinho do poema, a gente abre aqui o nosso programa. Uma queridíssima Soninha, uma forma afetuosa de chamar você, Sônia de Paula, uma atriz maravilhosa, extraordinária e que encanta, né, a todos nós como atriz e como produtora cultural, desenvolvendo um trabalho singular no Brasil, levando literatura, leitura para as crianças. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por ter vindo aqui ao nosso programa. Ai, Chico, você já me fez chorar ontem, vai me fazer chorar hoje. É um prazer imenso estar aqui, né? Falar com você, esse ator também que eu tenho o maior respeito. E você estava dizendo, né, que o teu trabalho é uma equipe. E o meu também, né? Esse projeto que eu faço, que eu estou fazendo há 7 anos, ele só é um sucesso graças, quando eu passo pelas cidades, né? No caso aqui em Maceió, de ter atores como você que leem para as nossas crianças e emprestam o talento e a credibilidade para eu poder realizar mais esse sonho. Né? Que maravilha. E eu vou falar uma coisa para você, é o seguinte: há 7 anos eu faço esse projeto. E eu faço questão de dizer para você, não desmerecendo todos os meus colegas, que são muitos, mas eu fiquei muito emocionada de você lendo ontem. Me tocou muito a minha alma, né? Sei, uma afinidade, além do ator, mas tem porque o saber ler independe do talento do ator. Quer dizer, você junta as duas coisas, o talento e essa maneira, né, de ler. Que eu vi as crianças ontem, eu fiquei impressionada, né? Porque as crianças muito tímidas, você foi puxando uma, puxando outra. De repente eu falei, gente, essa sala vai virar uma loucura, né? É um dom, né? Acho que é o amor também, né? Pela literatura. Eu também. Apesar de eu digo sempre o seguinte, eu tenho 46 anos de carreira, né, como atriz, mas eu gostaria de ser lembrada pelo Ler Pra Mim. E eu digo, eu estou plantando uma sementinha, né? E eu já tenho colhido muitos frutos, né? Porque eu comecei há 7 anos. Então eu vejo mães que falam para mim, ai, né? Meu filho viu, você fez um incentivo muito legal. Porque normalmente eu faço em centros culturais e pontos turísticos, né? Então, por exemplo, em Salvador, eu fiz em vários lugares, mas fiz também lá no Farol da Barra. Porque a criança ela tem que ter uma oportunidade, um acesso à literatura, mas também a oportunidade de conhecer
uma biblioteca, como no caso aqui a Biblioteca Graciliano Ramos, ter no Maranhão a Biblioteca Benedito Leite, em Belém a Estação das Docas. Até uma coisa que a gente estava conversando, que eu acho que vocês têm um teatro maravilhoso aqui. E eu acho que é uma oportunidade também dos nossos governantes mostrarem para as nossas crianças esse teatro lindo. E fazendo, prestigiando as pratas da casa. Nós temos atores maravilhosos aqui, você sabe que nós temos, né? E prestigiar os espetáculos, levando as nossas crianças a aprenderem desde cedo, né, entende? O amor pelos seus conterrâneos. Então, isso é que eu acho importante. E o Lê, para mim, me dá essa oportunidade, né? De eu plantar essa sementinha, de eu estar com os atores, de eu saber o que está acontecendo culturalmente em cada estado, né? Não dá para eu saber tudo, pegar um apanhado. Eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, tenho podido estar em contato com a cultura de cada estado. Isso tem me acrescentado muito, sabe, Chico? Quantos anos de trabalho no projeto? O projeto é para mim 7 anos, né? Mas em 46 de profissão de atriz, eu já tinha estado aqui, né, em Maceió, no Teatro Deodoro, fazendo o casamento da Dona Baratinha. Na época eu era Dona Baratinha, hoje eu estou mais avó da Barata, né? E aí fiz também a Cigarra e a Formiga. Eu já tinha passado por aqui. Então eu quis voltar plantando essa sementinha sobre a literatura. Porque eu acho, bom, também, né, a gente não precisa dizer mais nada, tinha que passar por aqui, afinal de contas, terra de Graciliano Ramos, também a gente tem que, né, não podia deixar por menos, né? E eu estou muito feliz com esse projeto. É um projeto, como eu disse para você, que a gente tenta fazer em centros culturais, para as crianças terem a oportunidade de conhecer. A gente faz uma acessibilidade que, independente de ter surdo, só ter ouvinte, a gente tem um acesso a Libras, que é a língua dos sinais do surdo. Toda criança leva um livro de presente para casa, não necessariamente o livro que foi lido pelo artista, mas é o que eu digo para você. O projeto é um sucesso, graças a Deus. A imprensa, eu sou super bem recebida, mas ele não teria esse sucesso se eu não tivesse as pessoas, você entende? Abraçando junto comigo. No caso aqui de Maceió, eu tive você, eu tive o Paulo Poeta, eu tive o Zé Márcio Passos, né? Eu tive autores maravilhosos, né? Eu tive a Fátima Maia, eu tive a Isvânia Marques, eu tive a Cláudia Lins, né? Então, eu fiz questão realmente de convidar essas pessoas e conhecer. Foi o que eu falei, com todo respeito ao Ziraldo, Dona Ruth Rocha, ao Pedro Bandeira, mas nós temos que dar oportunidade para os novos autores, né? E vocês têm grandes autores aqui e gente que escreve muito bem. Muito obrigado. Hoje o Homero Cavalcante me deu uma ideia incrível, né? Que mas já bebi um pouquinho nessa fonte aqui, né? Não fui à praia, não pude me banhar nesse mar lindo de vocês, mas meu amor, mas o Homero me deu uma grande dica, que eu vou ver se eu faço mais adiante. Então é essa coisa que eu tenho, né? Então eu estou muito feliz de ter passado por aqui. E eu espero ter outras oportunidades de vir, né, aqui também, trazendo espetáculo. Eu já faço um espetáculo sobre literatura também. Eu acabei de fazer no Rio de Janeiro agora um espetáculo sobre Cora Coralina e Adélia Prado, que chama Receita de Poesia em um Dedo de Prosa, né? E como é que foi circular com esse trabalho? Não, eu ainda não pensei, né? Ainda pensei, mas ainda não botei em prática, né? Eu fiz agora no Rio, tenho vontade de fazer em alguns lugares. Mas você sabe, a idade também pede, então não dá para fazer Lê para mim, porque o Lê para mim todo dia é uma estreia. Porque você tem atores diferentes, personalidades diferentes, né? Então, é uma estreia. Quando chega na quinta-feira, quando acaba, eu estou assim, acabada, né? Feliz, mas eu sou muito emocional, sabe, Chico? Então, me emociona muito. E quando eu te falei ontem que eu fiquei super emocionada, foi a maneira, né, de como você conseguiu. Aquelas crianças estavam muito tímidas e quando você chamava, ela dizia assim, não. Mas você teve uma paciência, não sei se foi bem a paciência, uma delicadeza. E eu pude perceber ontem até como aprender como ser humano, né? A maneira
quando você, até fico até gaga, quando você estendeu as mãos para elas, eu senti tanta verdade, e a criança sente isso. E elas foram indo. Aí eu fiquei tão louca que eu entrei na roda também, que eu saí de onde eu estava e fui. Você viu isso, né? Então eu me emocionei demais. Eu sou muito agradecida. Né? Sabe, Chico, bem, porque é porque você aprende, a gente tem que ter humildade, né, de reconhecer, né? E esse trabalho, e a criança é criança, e elas não param, elas ficam agitadas, né? Mas eu vi que a única maneira, eu conhecia, mas eu não tinha visto na prática. E eu vi a tua delicadeza e paciência em chamando-as, né? E aí eu falei, gente do céu. Então, né? Muito obrigado por você também ter proporcionado esse momento para mim como artista, para as crianças, para a comunidade de Alagoas, que é muito agradecida a você. Nós temos muitos escritores e nós precisamos muito de leitores. E isso você proporciona por onde você passa, não é? Formando pessoas, trazendo para a literatura, descobrindo um mundo novo. Mas esse programa é para você, eu faço poucas interferências no programa. Daí você fala o que você achar que deve. Eu falo da minha felicidade, eu sou uma mulher muito feliz, né? Eu estava contando hoje que minha filha esteve aqui comigo há muitos anos. Hoje minha filha está com 25 anos. Minha filha com 8 anos veio comigo para cá. Então, porque eu levava a minha filha, né, nas viagens que eu fazia. E dizer para você que eu sou uma atriz muito, muito feliz. Acho que fiz coisas muito importantes, tanto na televisão como no teatro, né, no cinema, né, meus musicais. Mas eu estou muito voltada hoje, sabe? Tanto é que eu estava falando com o Paulo Poeta o seguinte, que eu já decorei o texto lá de Cora e Adélia, né? Mas é porque eu faço a Cora e a Nica Bonfim faz a Adélia. Mas eu faço questão de ficar lendo toda noite, para incentivar as pessoas a lerem. E poesia é uma coisa muito difícil, né? Né? As pessoas não curtem, tem que ter um jeito para ler poesia, não é? Mas o que acontece é o seguinte, no caso de Cora e Adélia, é um pouco da vida delas através das poesias. Então tem uma certa quebrada, não é lendo aquela poesia da maneira que tem que ser, é um pouco representado, né? Então, é isso que eu quero fazer o ano que vem, quero continuar com o Lê Pra Mim, plantando essa sementinha, né? E muito aberta, né, para fazer esses projetos. Agora, no Rio de Janeiro, eu faço em comunidades, que eu gosto de fazer. Mas eu volto a dizer para você, eu acho que tem que tirar a criança da onde ela está e trazer para um outro lugar, né? Para trazer para um centro cultural, para um ponto turístico, num teatro. No caso daqui, não é um teatro qualquer, é o Teatro Deodoro, que é um teatro belíssimo, né? Então é isso que eu quero da minha vida, né? E continuar plantando a sementinha. Eu já tenho colhido os frutos, mas eu tenho certeza que eu vou colher muito mais. E eu também tenho. E a gente quer continuar com essa conversa com você. Já depois do intervalo, a gente já retorna com a Soninha de Paula, falando sobre esse magnífico trabalho em prol da literatura e o desenvolvimento da criança. Já. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! Voltando então, o programa Café com Poesia,
essa conversa maravilhosa, né? Uma conversa inteligente, maravilhosa, descontraída, com essa grandiosa atriz brasileira, produtora cultural, Soninha de Paula. Chico, eu estava falando para você que a criança, às vezes ela fala assim, porque hoje em dia as coisas estão diferentes. Você briga muito, por exemplo, com a internet. Mas eu digo sempre o seguinte, gente, não vamos brigar com a internet. Tem coisas maravilhosas. O importante é você ler. Não importa se você vai ler pelo tablet, vai ler pela internet, mas digo o seguinte, eu acho que nada substitui o contato humano. Né? Então é muito importante esse contato humano, a coisa do folhear, o livro, né, o cheiro. E eu digo sempre o seguinte, eu sei que os pais hoje, eles têm uma vida muito mais agitada que eram os nossos pais, por exemplo, e a minha vida quando eu era criança, né? Mas eu acho que, eu digo sempre assim, como novela, leia uma página por dia. Tudo é uma questão de você falar para a criança, né? Olha, vamos fazer isso todo dia, virar uma rotina. O ler tinha que ser realmente uma rotina. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, eu sou de uma época, né, eu declamava muito, né, mas eu sempre fui muito exibida, sabe, Chico? Eu não fui uma criança tímida. Aí quando chamava assim alguém que eu já queria, eu já era a primeira a levantar a mão, né? Então eu nunca fui uma criança assim retraída, não era comigo. E hoje as nossas crianças, elas não são retraídas, mas elas são muito para a tecnologia. Realmente é uma modernidade, né? Então, aquele sentar, a criança já acorda a mil. Hoje a gente estava comentando, né, que a criança, quando ela nasce, hoje ela nasce com os olhos abertos, já parece até querendo falar com você. Antigamente demoravam 2 dias, né, para a criança abrir o olho. Então você vê como é que tá. Isso é tecnologia, gente. Essa agitação de mães parindo nessa agitação. Eu acredito nisso. Então a criança já nasce, né, uma 8ª acima. Mas eu acho que a gente tem que falar para a criança e dar esse hábito da leitura. Porque você sabe, né, Chico, melhor do que ninguém, né, se forma um ser humano através da leitura. Porque hoje, muitas coisas que as pessoas devem ter falado para ti e para mim, que a gente viu que não era bem aquilo. A gente vai nos livros, lê um, lê o outro, para você poder fazer, para dar a sua opinião. Senão você fica muito vulnerável na opinião dos outros. E eu digo sempre o seguinte, gente, nós conseguimos fazer grandes viagens, né, sem sair do lugar e sonhar. Que nós temos que falar para as nossas crianças nunca deixarem de sonhar, né, que é muito importante. E eu acho que isso é através dos livros que a gente realmente consegue. Mas a maior importância mesmo é não deixar ninguém fazer a sua cabeça. Te manipular. E hoje está muito fácil, né, se manipular. Nunca se viu tantas crianças manipuladas no mau sentido do que atualmente eu vejo, né? Eu acho que isso é o lado contra que eu acho da internet, que não tem um filtro das coisas. E não dá para você controlar. Não dá. E eu acho que o livro, né, ele não precisa de filtro nenhum. Claro, também você não vai dar um livro para uma criança que ainda não sabe ler. Se ela não sabe ler, o pai lê para ela, porque é o meu projeto, lê para mim. Quando ela já sabe ler, ela não precisa do filtro, porque o livro, ele tem essa que eu digo o seguinte, ele tem essa capacidade, porque ele passa por outras pessoas antes de ele chegar até você, que são cabeças, que não é o caso da internet, que não é o caso das redes sociais. Pelo menos eu penso assim. O livro, ele tem um filtro, né? Então, por exemplo, aí você escolhe, não, eu vou ler aquele livro sobre ficção, não importa, vou ler aquele livro sobre autoajuda, eu acho que é tudo válido, né? Mas ele passa por um filtro que não é o que eu debato, que não são as redes sociais. Os pais saem e a criança de hoje, Chico, ela tem uma inteligência que é impressionante. Então ela fuça, o pai não dá a senha, mas ela consegue descobrir, porque elas são muito danadas, as crianças de hoje, não é como a da gente no nosso tempo, né? Então eu acho que tinha que ter um filtro maior realmente nessa coisa, mas isso é uma coisa dos pais. Eu acho que os pais tinham que estar mais atentos. Até para os filhos não passarem o que nós passamos. Sim. Né? Porque nós fomos muito
nós fomos muito massacrados. Nós não tínhamos a liberdade que os nossos filhos têm hoje, né? Sim. E eu acho que... E a gente também não tinha tanto acesso como eles têm hoje, né? Eu lembro que na minha época, eu tinha... O primeiro livro que eu li, eu sempre digo que foi Meu Pé de Laranja Lima, tinha uma ingenuidade antigamente que não tem hoje. E eu acho que essa ingenuidade é o lado ruim que mostra nas redes sociais. Como é que iniciou esse projeto? Esse projeto eu sempre digo que foi uma revelação. Um dia eu estava em casa, né, eu estava fazendo uma novela chamada Caras e Bocas, né? E aí, uma tarde, minha filha saiu e disse assim para mim, mamãe, qualquer coisa eu estou no celular. Quando ela bateu a porta, veio uma imagem dela, só que ela já estava com 14 anos. Lê para mim. E ela era pequenininha na imagem. Aí eu fiz assim e ela mostrava um livro para mim. E o livro que ela mostrava foi o primeiro livro que eu li. Foi Meu Pé de Laranja Lima. Porque o primeiro livro que eu li para ela foi O Chapeuzinho Vermelho. E aí eu fiquei louca, aí porque liguei para o Ziraldo. Falei, Ziraldo, eu tive uma ideia, liguei para o Marcelo Auila, meu sócio. Entrei num edital que estava... O Marcelo começou a fuçar. Entrei e consegui um edital pelos Correios. E aí começou a viagem do Lê para mim. Então eu bato de porta em porta para dizer, você não quer fazer, eu quero ir para tal cidade. Então eu escolho as cidades, como eu escolho os livros que vão ser lidos. Eu recebo muitos livros. Então a gente fala, como é que você faz a escolha? Eu falo sobre a morte, que é um livro lindo que tem o Ziraldo, Menina Nina, que fala de uma forma lúdica. Então a gente fala sobre o medo, porque o medo, se você não ensina a criança desde pequena a enfrentar os seus medos, ele fica um adulto medroso. Claro que nós também adultos temos os nossos medos, mas eles vêm de uma forma mais leve se você trabalha isso lá na primeira infância, que é o meu público do Lê para mim. A gente fala sobre alegria, a gente fala sobre a tristeza, sobre pais separados, a gente escolhe vários temas. Esse livro também, depois que eu leio, passa por uma professora, né, que me dá o feedback dela, que às vezes também você vai por um lado que eu tenho sempre muito cuidado, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho para criança, a gente tem um cuidado de não fotografar a criança de frente, porque o Estatuto da Criança não permite, né? Eu também, então eu escolho os livros, mas passa pela Cecília, para ela ver se está de acordo, né, com o que está acontecendo, né? Então, certos assuntos, porque eu não sou uma psicóloga, eu faço cultura, então eu vou um pouco também, às vezes eu quero abordar um assunto que eu sou a favor, por exemplo, um livro do Valcir, meus dois pais, então eu ainda tenho um certo cuidado, mas eu acho que as coisas estão aí, tem que ser mostradas. Eu não falo de religião, mas eu falo de uma fé. Eu não começo o projeto sem agradecer a Deus de estar aqui, né? Como eu sou contra a religião nas escolas. Porque eu tenho a minha, você tem a sua. Então, deixa as pessoas escolherem. Eu vou colocar meu filho, essa religiosidade. Então, deixa cada um seguir, né? Mas eu fui fazer o projeto num lugar onde crianças foram abusadas sexualmente. Então, eu tive que ter o cuidado, quem era o ator que eu ia levar lá para ler? Eu levei a Fabiana Carla, né, que tem uma alegria. Você tem que ter esse cuidado. Levei o Rafael Zulu, que é um menino muito incrível com criança. Com criança você tem que ter muito cuidado. O lanche é o experimento que eu dou para a criança, né? Então, por exemplo, eu tenho cuidado de trazer as almofadas do Rio de Janeiro para cá, que são almofadas em forma de livros onde as crianças sentam. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então, os livros que eu dou para as crianças, não é livro meia boca, não. Como eu disse, não é livro que foi lido por vocês, atores. Mas é um livro que eu compro, que eu tenho cuidado para poder dar um livro novo, para dar uma coisa boa para as minhas crianças. Então, eu tenho todo esse cuidado. Então, por isso que eu digo para você, é plantando. Eu já tenho colhido os frutos, mas eu espero, né, que meus netos tenham orgulho de mim, para dizer assim, minha avó passou por Maceió e plantou a sementinha dela lá. Então, é o que eu espero, né? Para fazer com que as nossas crianças nunca deixem de sonhar. Estatisticamente, você tem uma ideia para nos informar de quantas pessoas são atingidas, crianças são atingidas dentro de um projeto, por exemplo, aqui a gente teve 100 crianças cada uma das sessões. Nós fizemos
Na terça nós fizemos às 9 às 10, às 15 às 16. Tivemos 100 crianças em cada. Né? Ontem nós fizemos 9, 10 e 15 e hoje 9, 10 e 15. Então nós tivemos 1000 crianças. Olha que maravilha. É uma maravilha. Em 3 dias. Em 3 dias. Uma maravilha. Né? Agora, sabe, essas crianças, elas têm sede, não é muito, elas têm sede muito de outras coisas, né? De muitas outras coisas. Então você também, a gente lê livros muito curtos, né? Porque a criança também cansa. Elas vêm de uma periferia, então elas têm vontade de um lanchinho. Então a gente tem essa preocupação também de ter um equilíbrio entre ler e dar o lanchinho, né? Para poder, porque eles vêm com fome, a realidade é essa também, né? Não só aqui, como em todos os lugares, porque eu faço com crianças da periferia e da rede municipal. Ele é aberto ao público, a gente anuncia, apareceram outras crianças, né, independente de serem de escolas, mas o meu projeto é para crianças da rede pública. Então a gente manda um ônibus, eu vejo qual é o ônibus, se tem capacidade, se não é um ônibus que não esteja regulamentado, né, que seja um ônibus com condições para trazer minhas crianças. Porque você sabe, Chico, é um projeto de muito sucesso, mas você sabe, se acontece alguma coisa, tudo que você pensa vai por água abaixo. Mas você oferece, e eu fui testemunha, além do alimento que as crianças têm, da alimentação, da proteína, da vitamina, dos minerais, você oferece outro alimento que é muito mais significativo, que é o alimento da alma, onde você fornece para a criança um novo destino, um novo rumo, a partir do momento que ela vai se relacionar com as letras, com o símbolo, com os livros. Hoje teve uma coisa incrível, lá tinha uma menininha que ela entendia de Libras, porque eu sempre pergunto, tem algum surdo? Só tem ouvinte? Aí a menininha disse assim, meus pais são surdos. Aí eu falei, vem aqui, me ensina alguma coisa. Então ela começou a falar, né? Fez assim, que era tomar banho. Eu falei, boa tarde, boa noite, boa tarde, né? E eu faço questão também, sempre uma coisa, sempre eu pego uma intérprete de Libras da cidade, né? Então, quando você falou anteriormente assim sobre a gente alimenta a alma, só que as nossas crianças não têm ainda o discernimento disso, né? Mas por isso que eu digo para você, mas elas são muito atentas. Agora eu digo para você, com todo respeito, porque o meu estado, eu sou paulista, mas as crianças mais inteligentes são as crianças nordestinas. Mesmo? Eu fiquei, meu amor, eu fiquei impressionada com as crianças do Piauí, eu fiquei impressionada, mas é todo um trabalho que é feito, né? Então, por exemplo, hoje a gente perguntava, então você fala assim, a criança está uma bagunça, a menina, quem foi que leu a história era uma vez, então ela começou a fazer perguntas e as crianças respondiam. Então, eu digo, a sementinha está plantada. Tá sim, tá sim. Né? A gente está chegando, infelizmente, ao final mas do programa. Não vai faltar a oportunidade da gente estar junto, Chico. Quem é que te patrocina? O BNDES. Essa viagem é o BNDES, né, que me deu essa oportunidade de realizar esse sonho. Né? Então, eu sou muito grata ao BNDES que me realizar esse sonho, me proporcionando, dando condições para eu sair com a minha equipe do Rio e vir para até Alagoas. Alagoas. E você tem outros estados ainda que você vai passar este ano? Mas não. Esse ano eu chego, agora, no começo de novembro, eu faço algumas escolas da comunidade da Maré, lá no Rio de Janeiro, e aí eu paro aí só o ano que vem, né, que eu vou fazer outras cidades, né? Aí, mas que você cobriu este ano, quais os estados? Eu cobri São Paulo, né, Maranhão e Alagoas. Então né? foram e Rio de Janeiro, né? E o Rio, 4, né? Querida, desejo que você volte mais vezes para cá. Alagoas te receberá sempre de braços abertos pela proposta que você nos traz e pela pessoa maravilhosa que você é, não é? Então, eu vou fazer uma metáfora para o seu trabalho, de um poema do Jorge de Lima que eu gosto muito, chama-se O Acendedor de Lampiões. E uma metáfora para ele e para você, tá bem? Por favor. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua quando a sombra da noite enegrece o poente. 1,
2, 3 lampiões. Acende e continua outros mais a acender, imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele, que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões da rua. Até o nosso próximo encontro.